E aí, todo ano, Tomé, eu devo fazer ano bíblico? A resposta é não. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo exatamente sobre isso. Acredito que eu falei isso em 2 vídeos aqui no canal. Se você não assistiu, vou deixar aqui, tá? Nos cards e tal, no link da descrição também. Aí, às vezes, você tem que me cobrar, porque às vezes eu falo que vou deixar na descrição e não deixo. Eu esqueço, porque, tipo, para gravar os vídeos e postar já é tão difícil. E aí, às vezes, eu me esqueço mesmo de botar os links aí e tal, e etc, tá? Mas assim, gente, já tratei disso, onde eu falo sobre ano bíblico e leitura focalizada, né? O que eu chamo de leitura focalizada e tal, que é uma leitura mais centralizada, mais focada em um único assunto, em um único tema. Então, vamos lá. Galera, você pode ler a Bíblia de várias maneiras. Você pode ler a Bíblia, né, para meditar, né, que é algo que a gente deve fazer, né, todos os dias, meditar na palavra de Deus, o culto pessoal. Então, você vai fazer uma leitura mais meditativa, né? E você tem também a leitura anual da Bíblia. A leitura anual da Bíblia é aquela leitura mais panorâmica, onde você vai ter a oportunidade de conhecer os principais livros da Bíblia, a mensagem de cada livro da Bíblia e por aí vai. Tá? E você tem um outro tipo de leitura que é a leitura mesmo para estudar, para entender, para se aprofundar, né, nos temas da Bíblia. Porque enquanto que a leitura anual da Bíblia ela vai te dar mais uma compreensão panorâmica da palavra de Deus, já a leitura focalizada, que também a gente pode também chamar de estudo da Bíblia mesmo, né? Aí você vai ter uma profundidade muito grande aí sobre diversos assuntos da palavra de Deus. Só que assim, quando as sociedades bíblicas foram surgindo no Brasil e no mundo e tal, elas trouxeram esse modelo de ano bíblico, né? E isso se tornou assim uma grande novidade para as pessoas, e muitas pessoas começaram a fazer, né, o ano bíblico, que consiste de você, no começo do ano, você começar a ler a Bíblia a partir do Gênesis, e quando você chegar em dezembro, você conseguir então ler a Bíblia toda, né? Você chegar em Apocalipse e concluir, obviamente, então, a leitura da Bíblia. É um plano muito bom, me ajudou bastante no começo da minha caminhada espiritual, e eu cria bastante, assim, que me ajudou bastante na minha vida espiritual, e assim cresci demais. Eu sou assim eternamente grato pela pessoa que teve a ideia de sistematizar o estudo da Bíblia em um ano, ou seja, permitindo que a pessoa consiga ou conseguisse ler a Bíblia toda em um único ano. Assim, eu ainda estava em Angola, eu lembro quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez na vida. E eu sempre falo, se você é cristão, se você é adventista do sétimo dia, você deve ler pelo menos uma vez na vida, no mínimo, uma vez na vida, a Bíblia toda, tá? A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Se você não fez isso ainda, você está perdendo muita coisa. Por quê? Porque a Bíblia é a carta de amor que Deus deu para nós, entendeu? Uma vez eu li uma citação que me deixou assim chocado. Dizia mais ou menos o seguinte, que a grande diferença entre os cristãos e os seguidores de Harry Potter é que os seguidores de Harry Potter já leram todos os volumes dessa série. E boa parte dos cristãos nem sequer passaram do livro de Êxodo, entendeu? Então é importante sim que você leia a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, pelo menos uma vez na vida. Eu já fiz isso 7 vezes, tá? Repetidas vezes, tá? Então assim, já fiz 7 vezes, ou seja, por 7 vezes na minha vida eu li a Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse, tá? Comecei do Gênesis ao Apocalipse, pá, no ano seguinte de Gênesis ao Apocalipse de novo, tá? Terminei. Depois, no outro ano, fiz isso 7 vezes, tá? E eu queria, assim, que todo cristão, agora aqui vem a problemática, eu queria que todo cristão tinha que, a cada novo ano, fazer o ano bíblico, tá? Até que depois eu vi... depois de um tempo eu comecei a mudar um pouquinho disso, como eu comecei a ver que, tipo, todo ano estava lendo, já havia lido a Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse umas 5 vezes, e estava me preparando para ler a Bíblia de novo do Gênesis ao Apocalipse pela 6ª vez. E aí eu pensei assim, cara, tem vários assuntos na Bíblia que eu tenho descoberto nesses anos todos fazendo o ano bíblico, que seria muito importante me aprofundar neles, como, por exemplo, justificação pela fé, santuário,
né, a própria morte de Cristo, a teologia da salvação, teologia da criação. Então tem vários temas importantíssimos pelos quais nós deveríamos estar nos aprofundando. O próprio estudo das profecias, entender profundamente Daniel, profundamente Apocalipse, porque você não vai entender as doutrinas, né, por exemplo, os livros, por exemplo, do Apocalipse, só fazendo ano bíblico. Você tem que parar, definir realmente um tempo na tua vida, né, para você estudar o livro de Daniel, algo parecido com aquilo que a gente faz, por exemplo, na lição de escola sabatina. A lição de escola sabatina é um exemplo claro do que significa a leitura focalizada, porque a gente dedica 3 meses estudando um único assunto. Então, você sabe, quando a gente termina um trimestre, o tanto de coisa que a gente aprende naquele trimestre, né? Então, agora nós estamos estudando o livro de Êxodo. Durante 3 meses nós estamos estudando o que há de principal aí no livro no livro de Êxodo, entendeu? Então, assim, a gente sai muito enriquecido. A gente dedica 3 meses estudando as 3 mensagens angélicas, de Apocalipse 14. Então, cara, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Tá? Então, isso aqui é leitura focalizada. E uma outra coisa que me fez ainda mais parar de fazer o ano bíblico foi uma passagem que eu li no Caminho a Cristo, onde lemos assim: pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Poder-se-á ler a Bíblia inteira, contudo deixar de reconhecer-lhe a beleza ou compreender-lhe o sentido profundo e oculto. Uma mensagem que se estude até que seu sentido seja claro ao espírito e evidente sua relação para com o plano da salvação é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos sem ter em vista nenhum propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Tá? Então essa passagem aqui me fez bastante refletir. Ela obviamente não estava falando necessariamente de ano bíblico, não é o contexto, tá? Isso aqui li no Caminho a Cristo, página 90. Mas ela estava fazendo aqui uma crítica, digamos assim, aquelas pessoas que querem só ler a Bíblia assim, quantidade só para se mostrar e tal, e etc, entendeu? E, assim, não é uma coisa legal. E isso me fez refletir, cara, eu tinha feito ano bíblico, e no ano bíblico, às vezes, a gente tem 5 capítulos para ler por dia, e às vezes a gente tem que ler aquilo, porque tem que terminar naquele dia, porque se você deixar de ler os 5 capítulos do dia de hoje, amanhã vão ser agora 10 capítulos. Como é que você vai tirar esses atrasos? Então muitas pessoas ficam só dando check, porque você tem uma tabelinha para você dar o checklist de cada capítulo que você leu e por aí vai. E isso pode ser um problema. Então assim, eu recomendo, o que eu recomendo? Cara, se você nunca leu a Bíblia toda, leia pelo menos uma vez a Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse. Vá pelo menos intercalando. Por exemplo, em 2025 eu vou fazer o ano bíblico, vou ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, tá? Aí, no ano de 2026, eu não vou fazer mais ano bíblico, porque já fiz no ano de 2025, agora eu vou fazer o que? Vou fazer a leitura focalizada. Vou estudar, vou definir um assunto para estudar durante, por exemplo, 6 meses, tá? Ou trimestralmente, do jeito que você quiser, tá? E nos meses seguintes, na outra metade do ano, você vai estudar um outro assunto. Por exemplo, eu fiz o quê? Eu dediquei 2 meses estudando somente o livro de Daniel, tá? Depois parei num outro momento da minha vida, dediquei mais cerca de 3 meses estudando somente o livro do Apocalipse. Tá? Então, por exemplo, o Apocalipse tem 22 capítulos, né? Você tem no mês, por exemplo, no mês 31 dias. Então você consegue ler todo o livro do Apocalipse durante 22 dias, tá? E ainda você vai ter, assim, você vai poder fazer a tua leitura de forma pausada. Se você dedicar, por exemplo, 3 meses para estudar o livro do Apocalipse, você vai conseguir se aprofundar no Apocalipse de forma muito, de forma muito abrangente, assim. Você vai conseguir, sabe, entender de forma bem profunda o livro do Apocalipse. Por quê? Porque como você não tem, por exemplo, 5 capítulos para ler por dia, você vai poder pegar a Bíblia, ler o capítulo 1 de forma pausada, entender cada detalhe e acompanhar a tua leitura, por exemplo, com um comentário bíblico com Andrews, o volume 4, que é o volume onde você tem o livro do Apocalipse, ou com o volume 7 da série Logos, que é onde você tem também o capítulo, o livro, a análise aí do livro, os comentários, do livro do Apocalipse. Então você consegue se aprofundar muito. Agora, uma coisa importante.
Se você deseja fazer a leitura focalizada, você tem que fazer isso de forma sistematizada, da mesma maneira, sistematizada, organizada, da mesma maneira que acontece com a leitura com o ano bíblico. Todo mundo que faz o ano bíblico tem ou um aplicativo, como por exemplo o Bible Plan, onde você consegue fazer a leitura, o ano bíblico juntamente com o espírito de profecia. Eu já fiz isso, cara, me abençoou muito. Dessas 7 vezes que eu estudei a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, 2 anos seguidos eu fiz o ano bíblico usando a Bíblia e o espírito de profecia. Foi muito legal porque você consegue ver a conexão do espírito de profecia, né, com a Bíblia toda, tá? Então, as pessoas que fazem o ano bíblico utilizam um aplicativo ou então imprimem, né, um papel aí com todos os dias do ano e todos os capítulos que tem que ler por cada dia. Então, para a leitura focalizada funcionar também, você precisa pegar, por exemplo, se você escolheu a justificação pela fé, tenta dividir essa questão da justificação pela fé em tópicos, entendeu? Em tópicos, tá? E aí você vai definir agora uma quantidade de dias, faça aí um documento no Word e tal, e etc. Coloca aí todos os tópicos que você precisa, que estão dentro da justificação pela fé, e coloca a data que você tem que estudar cada tópico, tá? A quantidade de dias, tá? E aí você vai colocar também a parte aí, um checklist, para quando você terminar a leitura daquele tópico, você conseguir dar um checklist. A mesma coisa, se você for ler, por exemplo, o livro do Apocalipse, dentro, por exemplo, de 3 meses, você pode dedicar 5 dias para cada capítulo, ou 3 dias para você ler um capítulo. Imagina você lendo um capítulo durante 2, 3 dias, o que você não vai aprender com aquele capítulo? Isso é leitura focalizada. Então, por exemplo, o livro de Apocalipse são 22, vamos supor que você quer ler o livro do Apocalipse durante um mês. Você faz uma tabela no seu computador, você coloca lá todos os dias, tá? Aí coloca os capítulos que você tem que ler para cada dia, e na outra coluna você vai colocar uns quadrados aí para você dar o checklist e tal. E aí, fazendo isso, você agora vai ler o capítulo 1, aí você agora vai lá, você vai dar o check, entendeu, compreendeu e tal, e etc. E você ainda pode fazer o seguinte: no dia 1, eu vou ler somente o texto do capítulo 1, vou fazer as anotações dos principais pontos. No dia 2, ao invés de ler o capítulo 2 do Apocalipse, eu vou ler o comentário do capítulo 1 que eu li no dia anterior, tá? E aí também vou dar o check e tal. Cara, isso você vai... Se você é aquela pessoa que fica sempre falando que não consegue entender as profecias e por aí vai, a leitura focalizada vai transformar completamente a tua vida. Então, quero estudar santuário. Aí você vai fazer também uma tabela com todos os pontos, né, que tem a ver com, com o ensino do santuário. Você agora vai reunir os principais materiais que nós temos sobre o santuário, por exemplo, a série Logos, o comentário bíblico Andrews, o Nisto Cremos, Tratado de Teologia. Você vai reunir esses materiais e aí no primeiro dia você lê o capítulo, faz as anotações e tal, né, o teu resumo e tal. No segundo dia você vai dedicar também, né, um momento para você ler o que os principais livros que você reuniu para o teu estudo estão dizendo sobre o capítulo que você leu. Isso é leitura focalizada. Então, leitura focalizada deve ser feita dessa maneira para funcionar. Porque uma das coisas que faz com que as pessoas consigam terminar o ano bíblico é porque elas têm uma meta diária. Então, a leitura focalizada para ter êxito, para você não ler hoje, depois abandonar, esquecer. Então, você também tem que fazer uma planilha, imprimir também um papel aí, um cronograma, uma tabela com todos os tópicos, com todos os dias e tal, né? Com tempo para começar e tempo para terminar. É assim que você vai conseguir se aprofundar bastante no estudo da palavra de Deus. Então, essa aqui é o feedback que eu queria deixar para você, e você pode fazer isso. Um ano você faz o ano bíblico, para você continuar sempre renovando o teu conhecimento aí sobre a Bíblia toda de forma geral. No ano seguinte você faz leitura focalizada, você pode dividir, igual a gente faz trimestralmente mesmo, a cada 3 meses você vai estudar um assunto da Bíblia. Tá? Então, no primeiro trimestre vou estudar sobre o santuário, no segundo trimestre vou estudar sobre justificação pela fé, no quarto trimestre, por exemplo, eu vou dedicar esses 3 meses para estudar, por exemplo, sobre juízo investigativo, e no outro trimestre, por exemplo, eu vou estudar sobre outro assunto também. Então, assim você se aprofunda demais na palavra de Deus, tá? E é assim que os crânios, os grandes teólogos fazem, porque você não vai se tornar um grande estudioso da Bíblia só fazendo ano bíblico ano após ano, porque tem muito assunto que você precisa parar de forma específica para focar naquilo aí, até você conseguir de fato entender. Tá? E então é basicamente isso, pessoal. Esse aqui é um vídeo muito importante, já falei bastante sobre isso aqui no canal. E
Espero que isso te ajude de alguma maneira e que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente precisa entender ela de forma panorâmica, de forma geral, mas também é extremamente importante a gente entender ela de forma mais vertical, de forma mais profunda também. E isso você só vai conseguir quando você começar a parar, tá? Ao longo da tua vida, da tua jornada espiritual, você começar a parar e dedicar tempo, tá? Uma quantidade de tempo em determinados assuntos. Você, por exemplo, pode fazer a mesma coisa, uma leitura focalizada no Nisto Cremos, por exemplo. Você tem aqui o Nisto Cremos, você tem 28 crenças. Imagina você decidir estudar, por exemplo, as 28 crenças durante um mês. Isso vai dar o quê? Um dia, por exemplo, para você estudar cada tópico, entendeu? Você pode dedicar, por exemplo, 3 meses para estudar o Nisto Cremos. Você divida isso durante, faça, por exemplo, a 28 crenças dividir por 60, que são 62 meses. Aí você vai ter uma quantidade de tempo que você vai ter que dedicar para uma crença. Imagina você estudar a cada 3 dias, estudar uma única crença, analisar uma única crença com profundidade, entendeu? Então, estudar uma crença por semana, isso vai dar profundidade e você vai ser uma pessoa muito mais estudiosa. É assim que eu faço hoje em dia. Eu tenho dedicado mais a minha vida fazendo leituras focalizadas mesmo, tá? Atualmente, por exemplo, eu estou fazendo uma espécie de ano bíblico, mas não é um ano bíblico, né, do Gênesis do Apocalipse. Eu estou lendo os evangelhos, então estou dedicando, por exemplo, o meu tempo agora para estudar os evangelhos, somente, né, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então estou focando nesse ano só lendo os evangelhos, estou lendo de forma pausada, estou entendendo muita coisa que às vezes naquela leitura do ano bíblico você não vai perceber. Isso é um tipo também de leitura focalizada, que pode ser em um único livro da Bíblia, tá? Pode ser em evangelhos, pode ser uma leitura focalizada, focada, por exemplo, nos livros de Paulo, pode ser uma leitura focalizada igual Guilherme Miller, por exemplo, fez em um único versículo, onde ele ficou anos e anos estudando, por exemplo, Daniel 8:14, entendeu? Então, fica aí essa dica aí para você, reforçando os outros vídeos que eu já tenho aqui no canal a esse respeito. O que você acha desse assunto? Tá? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui o teu feedback, experimente fazer isso que você vai sair muito, muito enriquecido, beleza? Deus abençoe e tamo juntos.